Olha aí, pessoal, temos mais uma, ou melhor, duas aqui que eu vou apresentar para vocês, notícias ruins a respeito da economia brasileira no ano de 2023. O governo gosta de colocar aqueles números bem maquiados, aqueles que são facilmente maquiáveis, né? Número da inflação dentro da meta ali, bacana e tudo mais. PIB lá, com um patamar de crescimento de 3%, sabe-se lá como se chegou a esse número. Eu vou falar em outro vídeo aqui ainda hoje, se tudo der certo, se Deus quiser, a respeito da metodologia do PIB que está sendo usada aí pelo IBGE, não é? Mas, de forma geral, o governo Lula dá muita ênfase aos números positivos, mas e os números negativos aí que estão recheando o ano de 2023? Estamos no começo de fevereiro, as informações econômicas do ano passado já estão bem consolidadas e olha só esse tipo de notícia que aparece. Então, investimentos diretos caíram 17% no ano de 2023 aqui no Brasil, né? Ainda é um número positivo, tá? Eu vou explicar, mas é um patamar muito baixo, com certeza, ao mesmo tempo em que os números de recuperação judicial de empresas aqui no Brasil saltaram 68,7% em 2023, os números de falência também subiram. Então vamos conversar sobre esses dois pontos aqui, sobre esses dois assuntos, mas antes disso, não se esqueça, deixe o seu like, o seu comentário aqui neste vídeo, se inscreva no meu canal. Se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você me ajuda bastante dessa forma, pode ter certeza disso, né? Então qual que é o ponto aqui? A grande questão, né? De acordo com esse índice aqui, né? Esse indicador, melhor dizendo, IDP, que é investimento direto no país, que é divulgado pelo Banco Central, foi divulgado hoje, né, segunda-feira, dia 5 de fevereiro, dia que eu gravo este vídeo aqui. Esse investimento direto somou 62 bilhões de dólares. Então, é um valor positivo, né? É um valor ainda que num patamar ok. O pessoal está colocando dinheiro ainda no Brasil. Esse índice é composto pela entrada e pela saída, né? Tem um gráfico aqui para a gente ver e tudo mais, né? Ou seja, você tem valores entrando aqui no Brasil a título de investimentos, né? E valores saindo aí, retirada de investimentos também. Então, quando você pega o total do que entrou em dólares aqui e o total que saiu, você diminui esses valores. Se tiver um valor positivo, né? Que é o que nós tivemos aqui, significa que entrou mais dinheiro do que saiu, né? E, de fato, o valor ainda é positivo, 62 bilhões de dólares, né? Qual que é o problema? É que esse valor caiu em relação ao patamar, ao saldo que estava lá em 2022, né? Ou seja, o número, a quantidade de dinheiro que está ficando aqui no Brasil a título de investimento está diminuindo, né? Porque esse é o saldo aqui das entradas e saídas, né? Então esse valor está sendo reduzido. Ainda é positivo, ainda é um cenário ok, mas a coisa está decrescendo, né? Lembrando que a diferença aqui desse tipo de investimento, isso aqui é diferente da questão da Bolsa de Valores, que eu já repercuti aqui, o quanto que os gringos estão tirando dinheiro da Bolsa de Valores brasileira também, só que esse investimento em Bolsa de Valores é investimento indireto, né, digamos assim, investimento acionário. Os gringos compram participação em empresas. O investimento direto é o pessoal colocando dinheiro diretamente em um negócio, abrindo empresas, adquirindo negócios inteiros, investindo pesado na ampliação de negócios já existentes. Enfim, como o nome sugere, é um investimento direto mesmo ali para determinado setor, determinada empresa. A gente tem aqui o gráfico, né? O valor aqui dos investimentos no Brasil no acumulado em bilhões de dólares aí e tudo mais. E você pode ver que esse aqui é o pior patamar, aqui, esse valorzinho em vermelho aqui é o do Lula, né? 62 bilhões de dólares aqui de saldo positivo. É o pior patamar desde aqui 2021, com aquela ressalva que a gente conhece muito bem, né? Período de pandemia. Isso aqui é um período que não pode ser considerado dentro da normalidade. 2020, você pode ver aqui o quanto foi baixo o valor total investido aqui no Brasil, né? Só que, logo na sequência, em 2020, 2021, aliás, o pessoal também não estava investindo dinheiro a rodo em mercados emergentes, países aí com uma economia um pouco perigosa, não muito estável, como é o caso do Brasil. Estava todo mundo com receio ainda, havia ainda aquela repercussão
da pandemia. O pessoal ficou mais devagar nos investimentos, né? Mas olha, 2022 a recuperação foi enorme. Olha esse patamar que nós tivemos aqui, 74 bilhões de dólares. Então, se você desconsiderar esse período da pandemia aqui, esse degrauzinho, né, com 2021 ainda sendo um período de recuperação, você vai ver que, sei lá, não dá nem para dizer quando que nós tivemos um patamar tão ruim assim de investimentos quanto nós tivemos agora, né? Parece, até olhando aqui, não tem todos os números, mas que mesmo esse período aqui do finalzinho do governo Dilma, a economia estava ruim, realmente as coisas não estavam tão ruins quanto estão agora. Isso aqui é número de crise econômica realmente, né? O valor máximo foi alcançado lá em 2011, naquele frenesi do boom das commodities e tudo mais, 102 bilhões de dólares de saldo positivo na economia brasileira, isso na época da Dilma Rousseff, na transição dos governos do Lula para Dilma, né? Então, realmente, havia toda aquela empolgação com o Brasil que foi gradativamente caindo. Você pode ver que há uma tendência aqui de queda com altos e baixos, né? Mas uma tendência de queda no longo prazo, o pessoal meio que perdendo a fé no Brasil. Mas o que nós vimos aqui no governo Lula, nesse primeiro ano dele, foi um despencar dos valores realmente do crescimento aqui, né? Então, isso inclusive representa, esse patamar aqui, um decréscimo grande em relação ao PIB do Brasil, fazendo a comparação em dólares, é claro, né? Essa entrada líquida de valores aqui, comparada com o PIB de 2023, corresponde a 2,85% do PIB. Esse valor aqui, em 2022, era de 3,82% do PIB em 2022. Então, né, realmente, um valor assim, um patamar que não é muito agradável. E qual que é o grande ponto aqui? E por que é interessante falar de investimento direto? Isso aqui demonstra, praticamente mais do que qualquer outra coisa, a saúde de uma economia, porque é realmente a expectativa que os investidores grandes, né, aquele pessoal de fora que está de olho, monitorando mercados emergentes e que tem muito dinheiro para investir, isso aqui demonstra qual é a avaliação deles a respeito de determinado país, né? Então, as coisas parecem não estar caminhando muito bem aqui no Brasil. Se a tarefa de casa tivesse sido feita da forma correta pelo atual governo, esse patamar poderia estar mais alto ou até melhor do que 2022. Parece que o pessoal realmente não está botando muita fé na economia brasileira. Então não adianta nada apresentar número de PIB, de inflação, de qualquer outra coisa aí. O número de MEIs que foram abertos aqui no Brasil, fala sério, né? Não adianta ficar pontuando esses fatores quando o principal ponto que tem capacidade de fazer a economia crescer, que é o investimento, pessoas colocando dinheiro no Brasil, isso aí vai caindo de forma considerável, conforme nós temos visto acontecer, né? E de fato a atividade empresarial não está nada pujante aqui no Brasil. Passo agora para as informações a respeito da recuperação judicial, de acordo com o pessoal da Serasa Experian, né? É assim que pronuncia? Não sei. Mas então, em 2023, o número aqui de recuperações judiciais atingiu 1,4 mil pedidos, que é uma alta de 68,7% em relação a 2022, ou seja, as empresas estão muito mais fracas, estão mais mal das pernas aí do que estavam durante o governo Bolsonaro, é o que esses números indicam, sem dúvidas, né? E esse aqui é o quarto maior número de pedidos de recuperação judicial já registrado desde 2005, né? Quando essa série histórica aí começou. Então, o maior número foi lá em 2016, 1,8 mil empresas recorrendo ao expediente da recuperação judicial, que foi o ano da crise econômica criada pelo governo Lula, pela Dilma Rousseff, né? Pelo PT de forma geral. Esse valor também foi muito alto lá em 2017. Em 2018 também tudo isso aqui como repercussão daquele cenário. E olha só o quanto que os números de 2017 e 2018 estavam próximos aqui do atual patamar de 1,4 mil pedidos. Estamos falando aqui realmente de poucas empresas de diferença. 8 empresas aqui a menos, né? Aliás, o ano atual, 2023, teve 8 pedidos a menos aqui que o de 2018, né? 8 mil, né? Porque estamos considerando aqui em mil empresas. E aqui 20 mil empresas, então, né? Ou não, isso aqui é o número efetivo. Enfim, você entendeu aí qual que é o cenário, né? Pouquíssima coisa de diferença realmente aí. Lembrando que o ano de 2023 iniciou já mostrando o cenário
com as lojas americanas, aí com a Oi e tudo mais, mas a gente já sabia que essas empresas estavam só segurando a barra para tentar uma recuperação judicial mais favorável no governo Lula. Lá no começo do ano passado eu falei sobre isso aqui, inclusive, né? Já em relação às falências, o número também aumentou aí, sem dúvidas, né? Porque realmente houve um crescimento de 13,5%. É uma coisa absurda, né? Uma coisa assustadora realmente, porque foram 983 pedidos de falência em 2023, mais do que os 866 pedidos lá de 2022, né? Realmente um crescimento muito grande e que coloca em xeque todas aquelas questões a respeito do crescimento da economia brasileira. Como é que pode isso? O número de recuperação judicial aumentando, de falência aumentando também, e o pessoal tirando dinheiro do Brasil, o gringo levando dinheiro para fora, e o PIB está crescendo, a economia brasileira está crescendo. Como é que pode um negócio desse acontecer? Claro que o PIB é facilmente maquiável por conta de gastos estatais que cresceram bizarramente no ano passado, né? A gente tem repercutido essa questão aqui no canal também, mas de forma geral, o quebra-cabeça não fecha. Quando a gente começa a pegar outros fatores, outros indicadores fora daqueles que formam o core da informação econômica brasileira, né, do governo, a informação estatal, PIB, a questão da inflação, geração de emprego, essas coisas assim, quando a gente olha um pouco para fora desse cenário, a economia parece não estar muito boa, não parece estar em franco crescimento, essa é a verdade. E aí, como é que eles vão, o governo Lula, a equipe econômica dele, o IBGE, como é que esse povo vai apresentar os dados de 2024, que, ao que tudo indica, vão ser ainda piores? Vamos aguardando as cenas dos próximos capítulos, acompanhando aí os primeiros resultados desse ano, que daqui a pouco vão começar a aparecer, não é? Mas o que você achou dessa história, desses números, desses dados? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.